Eu falo de um outro lugar. Eu falo desse lugar de um professor pesquisador também, mas que atua numa escola particular em Campinas, e que a realidade é completamente diferente. No grupo, no escolar, entrar em contato com outros professores de outros contextos, de outras realidades, me ajudou a valorizar, né, toda a oportunidade que a gente está tendo ali de dar continuidade ao nosso trabalho. Né? Eu considero que é uma oportunidade privilegiada e todo dia eu tento reforçar isso com os meus alunos. Também falo desse início do trabalho remoto e de não saber bem o que fazer. Tinha algumas compreensões, tinha algumas ideias, mas tinha muitas dúvidas. E o primeiro movimento que eu tentei fazer, iniciando o trabalho remoto, foi acolher essas dúvidas. Eram dúvidas que, num primeiro momento, tinham a ver com a própria pandemia, o tempo que isso levaria, o tempo que a gente ficaria, né, isolado, mas é, de maneira pedagógica, as dúvidas tinham a ver com: será que eu vou conseguir dar continuidade ao meu trabalho? Será que é possível fazer uma tematização online? Que temas que eu posso trabalhar, investigar? Que formas de ensinar eu tenho na mão? Né? Será que é possível valorizar uma educação física crítica, uma educação física que aposta na produção de conhecimento no diálogo, na reflexão, no encontro com o outro? Eram dúvidas que no início eu tinha e que acolher elas me ajudou a traçar os primeiros caminhos. Ainda estou nesse movimento de traçar caminhos e de refletir sobre o que eu já caminhei nesses últimos 6 meses. Mas é um movimento que eu, né, fui construindo e construindo no diálogo com o pessoal no escolar e também com as minhas parcerias dentro da comunitária, não só da educação física, mas outros professores que ali me acolhem muito. A primeira questão era o tema. O tema que a gente ia trabalhar nas aulas. A gente vinha trabalhando com a questão do brincar e me pareceu ser sensível continuar com esse tema, mas talvez com outros contornos, com outros focos, né, diferentes do que a gente podia fazer e podia, né, construir no ensino presencial. E uma fala das crianças que me pegou de uma maneira bem forte foi a de que a gente não tem o que fazer em casa. A gente não sabe bem o que fazer com o tempo que a gente tem aqui e a gente estuda, mas a gente não sabe bem o que fazer. Eu falei, putz, né, acho que trabalhar nessa perspectiva, com essa situação limite, né, que era partilhada por vários grupos ali né, das crianças, pode ser uma saída interessante. Me coloquei em diálogo com, né, o material do Território do Brincar, me coloquei em diálogo com outros professores brincantes e com as crianças, principalmente. Né, nessa tentativa de tentar problematizar e tentar deslocar esse olhar deles, né, e mostrar que existem sim possibilidades, mas isso precisava ser construído por nós. Se antes no presencial a minha prática ela tinha intenção de provocar mudanças, né, ou provocar uma reflexão sobre a cultura corporal que circulava no clube, na praça, em casa, né, na escola, esses contextos com a pandemia se restringiram à própria casa. Então, a minha ação e a minha prática pedagógica, por um lado, teve né, uma questão limite, que era da gente não estar junto, da gente não estar perto, mas em termos de facilidade de problematizar questões, a casa, né, foi um espaço muito bacana, porque é um único espaço, né, ou são vários, né, que a gente vai tentando achar os encontros e as diferenças. E aí, como metodologia para trabalhar, né, eu pensei numa metodologia que tem muito a ver com o que a gente faz no escolar, mas que
de alguma forma não descaracteriza também a nossa especificidade enquanto área, que é a questão, né, de movimentar, a questão de né, viver enquanto corpo que somos, né, se expressar como corpo, e se expressar, no caso, no brincar. Então, a metodologia que eu fui construindo era uma metodologia que respeitava esses saberes e conhecimentos produzidos no ato de brincar, mas que no distanciamento, no isolamento, a gente não tinha a possibilidade de se ver, de brincar junto, né? Então, eu, né, tive que criar uma forma de que essas experiências que, né, aconteciam de forma isolada na casa dos 30 alunos, de alguma forma, durante os encontros, né, fosse possível de ser partilhada, de ser aproximada. Eu dou aula para turmas de sexto e sétimo ano, do Fundamental 2 e ensino médio. E eu tentei, né, exercitar essa forma de trabalhar com todas as turmas. E me pareceu algo interessante de partilhar. Eu fazia eu propunha a vivência deles em casa. A casa tomou o lugar da quadra. No lugar dos colegas de turma, a família ocupou o espaço. Então, tinha outros parceiros ali. Eles vivenciavam, faziam as brincadeiras, faziam, né, as práticas, mas também narravam o que eles faziam. Pela questão da linguagem, muitos tinham dificuldade de gravar vídeo, de tirar foto, subir para o Classroom. Então, eu optei por uma narrativa escrita. E fui trabalhando com eles essa escrita, né, que não é uma escrita só sobre a experiência, que foi legal, foi bacana, e ponto. Mas é uma narrativa que te coloca naquela situação, que pega o seu interlocutor, o seu leitor, e te coloca junto. Então, eles começaram a fazer essas escritas de narrativas e foi um movimento bacana, porque na escuta dos colegas, da narrativa deles, eles se reconheciam, eles percebiam outras formas de brincar, percebiam coisas que eles não tinham parado para pensar. Então, a aula, né, nesse Meet, que nem a gente está aqui, né, nesse encontro online, virava um espaço de partilha de experiências, partilha de saberes sobre o brincar. Então, de maneira nenhuma eu perdi a especificidade da nossa área de vista, né, de partir de uma vivência, né, mas tentei aproveitar os encontros naquilo que eles possibilitavam de melhor, que era o diálogo. Então, eu vou ler uma das narrativas, que é de uma aluna do sexto ano, sobre a brincadeira da cabra cega. Eu joguei esse jogo junto com os meus dois irmãos. Como somos três, resolvemos fazer 3 rodadas, para todos terem a chance de ser a cabra cega uma vez. Decidimos resolver a cabra na primeira rodada, tirando 2 ou 1. O meu irmão Joaquim foi a cabra. Resolvemos que o jogo só ia valer na sala. Então apagamos todas as luzes, tentamos deixar o mais escuro possível. Eu resolvi me esconder no espaço que existe entre o armário e a estante, tentando fazer o mínimo de barulho. Minha estratégia era ficar ali encolhida durante a rodada inteira, pois como ali era um lugar estreito, iria fazer barulho se eu tentasse sair, e o Joaquim iria me encontrar. Ele acabou de contar e começou a nos procurar, e eu pensei que ele iria demorar muito, porque a sala estava muito escura e ele estava vendado. E uma coisa que foi boa de eu não ter sido a primeira foi que pude analisar a jogada dele e ver as coisas que eu poderia mudar na hora em que fosse a cabra, e as coisas que eu poderia adquirir e, logicamente, pensar em uma boa estratégia. A estratégia do Joaquim foi enquanto ele procurava. Ele foi construída enquanto ele procurava. Ir falando coisas engraçadas para ver se um de nós ia rir e assim ele ia conseguir nos achar. Eu consegui me segurar para não rir, mas por sua sorte, quando ele estava perto do Giovanni, meu outro irmão, ele começou a rir e o Joaquim o achou, dando fim à primeira rodada. Então, quando eu recebo essas narrativas, num primeiro momento, né, antes do encontro com as crianças, e leio todas essas narrativas, o meu movimento como professor pesquisador é de tentar ver como que essas situações aconteceram, essas práticas,
ver quais se aproximam, quais não se aproximam e tentar organizar o encontro de uma forma que eles consigam, ao ouvir e contar o que vivenciaram, encontrar caminhos para refletir sobre a cultura corporal, do presente no brincar. Então, essas narrativas, elas não são simples relatos. Cada palavra ali, cada enunciado, passa por uma autoria da criança, passa por um processo de reflexão sobre o vivido que a palavra conecta com o gesto e ela ganha vida nessa relação dialógica. Então, foi nisso que eu apostei e foi nesse movimento de diálogo e partilha de narrativas sobre as práticas corporais que eu percebi que o meu trabalho como professor estava se constituindo, né? Porque, de alguma forma, eles estavam conseguindo aprender coisas diferentes sobre essas práticas, né? Na partilha, no diálogo, na reflexão coletiva. Então, eu tinha dois pontos de questão ali, né? Se era sobre o que eles estão aprendendo e sobre como eu tô ensinando. E depois, como eu problematizo essas narrativas, como eu permito que eles olhem para essas narrativas de uma maneira crítica. Eu sinto que o próprio movimento de escrita já é um movimento reflexivo, mas não podia ficar só nele, tinha que ir para além, tinha que provocar outros deslocamentos. Eles foram vivenciando ao longo da tematização outras práticas, do esconde-esconde, né, das Cinco Marias, da construção de brinquedos. Eu vou mostrar alguns desses brinquedos que eles construíram ao longo da tematização. Porque, assim como a narrativa escrita, as imagens que eles partilhavam também revelavam muito desse conhecimento, dessa apropriação em relação à cultura corporal. Eles construíram aviões, labirintos, jogos, né, com referências esportivas, pesquisaram jogos de tabuleiro e criaram, né, com os materiais que eles tinham ali presente em casa. Foi um gancho para discutir a questão do consumo, casinhas, né, de bonecas, e para pré-adolescentes que muitos julgam que não brincam mais, né, essa é uma produção de uma criança do 7º ano, uma jovem do 7º ano. Eles planejam o que eles vão fazer. Não parte, né, só do encontrar material e fazer. Tem um planejamento, tem um processo de imaginação por trás, que acaba sendo materializado na construção deles. Então, todos esses processos, né, de construção dos brinquedos foram partilhados entre as turmas. E a cada brinquedo novo que eles viam que era possível ser construído, eles, né, tomavam consciência de que, poxa, né, a gente antes falava que não sabia o que fazer em casa, mas olha o tanto de coisa que a gente pode fazer com a nossa mão, com a nossa autoria, né, com o nosso lugar, gastando pouco dinheiro, gastando, né, o mínimo. Outro jogo foi o do futebol de tampinha, sabe aquele que a gente usa 3 tampinhas e vai dando os totós? Cada um foi construindo de uma forma, com a sua gestualidade, com a sua expressão, com seus parceiros. E na partilha desse futebol de tampinhas, a gente começou a brincar também nessa forma de partilhar as narrativas. A gente começou a criar a nossa rádio. Então, eles começaram a contar, né, dos jogos e de como que foram essas partidas no lugar de narradores, no lugar de comentaristas de futebol. E eu, como apresentador ali, ia construindo, mediando, tinha as propagandas, tinha os comerciais, e o contexto, né, da brincadeira foi se construindo no próprio Meet também. E aí, como fechamento desse planejamento, né, dessa tematização, a gente fez um podcast em que eles agora não eram mais narradores,
né, comentaristas de futebol, mas eram especialistas do brincar, porque eram mesmo. E se colocaram nesse lugar, né, de refletir sobre as modinhas, de refletir sobre a questão do consumo, de refletir sobre, né, como que muitas vezes entrando nessa lógica mercadológica, a gente se afasta do ato principal, que é o ato de brincar. Então, eles me mostraram muitos caminhos, muitos aprendizados, que só foram possíveis de serem construídos na relação com eles. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!